Olá, falar nesse vídeo sobre a morte dos juros. A morte dos juros no Brasil e a morte dos juros no mundo. É um tema curiosíssimo, né? Se há 10 anos alguém me contasse que a gente estaria hoje vivendo num mundo com taxa de juros zero, né, praticamente zero, no mundo desenvolvido e no Brasil com taxas de juros aí de curto prazo de 6,5%, que é a nossa Selic, o nosso CDI, ninguém iria acreditar, né? Eu não iria acreditar. Falo, não, imagina, impossível isso, né? Mas o fato é que hoje a gente vive num mundo em que os juros dos países ricos praticamente desapareceram, né? Em muitos casos a gente tem juro nominal negativo até, né? A gente tem juro nominal de, por exemplo, o Banco Central Europeu cobrando juros de menos 0,2, menos 0,3 para as pessoas que deixam lá o dinheiro depositado no curto prazo, né? O Banco Central Suíço menos 0,4, né? Uma coisa bizarra, porque você deixa o seu dinheiro, os seus recursos, sua poupança depositada lá no banco, ou os bancos deixam isso no Banco Central e recebem menos do que eles deixaram, né? Surgiu agora recentemente um caso de mortgage negativo, né? De empréstimo imobiliário com taxa de juros negativa, em que o banco te paga para você tomar esse dinheiro emprestado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse mundo, que é um mundo muito esquisito, né? Onde as taxas de juros estão praticamente zeradas ou até em muitos casos negativas, né? Existe hoje um estoque de títulos, de bonds, né, no mercado mundial da ordem de 13 trilhões de dólares que pagam taxas de juros negativas. Até esses dias eu estava num seminário de investidores institucionais, grandes investidores, né, que são os fundos de pensão. No Brasil eles têm mais de 900 bilhões de reais, né, que são as poupanças dos funcionários de empresas tanto públicas quanto privadas, né? E aí eu estava lá apresentando, inclusive era o tema da minha palestra, era esse, a morte dos juros no Brasil e a morte de juros no mundo, né? Estava contando essa história e aí o organizador lá da mesa me perguntou assim, mas que é uma pergunta óbvia, né? Mas por que diabos você coloca o seu dinheiro ou seus recursos num título que te paga juros nominais negativos, né? Que na verdade você perde dinheiro ao colocar lá, né? E tem algumas respostas, né? Acho que a principal delas é que quando você tem grandes massas de dinheiro, né, como esses fundos de pensão, por exemplo, é difícil achar um ativo líquido e seguro e relativamente seguro para você depositar e guardar esse dinheiro, né? Então, os títulos de países ricos, especialmente Estados Unidos, né, que tem as treasuries, que são os títulos do governo americano, ou da própria Suíça, Alemanha, até mesmo o Japão, né, são, são depósitos, são portos, como se fosse um porto seguro para aqueles recursos, né? Então você deixa lá porque não tem alternativa. A alternativa seria comprar imóveis, comprar ouro ou ações, mas são ativos cujo preço sobe e desce, né? Uma segunda motivação seria a variação da moeda. Você poderia ganhar na apreciação ou depreciação cambial da moeda daquele título, né? Então você compra o título do governo suíço e se o franco suíço se aprecia em relação a outras moedas, né? Se a taxa de câmbio da Suíça em relação aos outros países do mundo se aprecia, você ganha dinheiro. Então, aí alguns motivos pelos quais você poderia comprar títulos que pagam juros negativos. Ou até mesmo, se você imaginar que as taxas de juros estão negativas, vão cair ainda mais, né? Nesse caso, o preço dos títulos sobe, né? Quanto mais a taxa de juros de um título cai, mais o preço desse título sobe. A gente viu isso no Brasil com, por exemplo, as NTNBs, nos últimos, sei lá, 12 meses subiram 70% no Brasil, nominal em reais, né? Porque os juros das NTNBs aqui mais longas, de uma NTNB 50, por exemplo, saiu de 5% e veio para 3,7% ao ano, acima da inflação do IPCA, né? Eu sou daqueles que já... Bom, eu estou nessa praia de mercado financeiro há muito tempo, né? Quase 15 anos, né? Eu já vi juros de NTNB a 8%, né? Pagando IPCA mais 8%. Já vi juros de LTN, né? Que são os títulos pré-fixados do Tesouro Brasileiro, pagando 18%, né? Nominal ao ano. Hoje eles estão pagando 6%, 7%. Bom, mas vamos recapitular, né? Então a gente está nessa situação do mundo em que os juros estão negativos, né? Nominais, negativos ou zerados. E no Brasil a gente está numa situação de mínima histórica. Então a pergunta principal que a gente precisa responder é por que isso, né? O que acontece que não há mais taxa de juros, né? Qual é a causa mortes, né? Por que os juros morreram, né? E a principal resposta, a meu ver, é o nível de endividamento global, né? O nível de dívida das famílias e das empresas, especialmente no mundo rico, né? Todo mundo é endividado no mundo rico, especialmente Europa e Estados Unidos, né? Pensa no americano, né? O americano médio ele tem a dívida do cartão de crédito, a dívida estudantil, a dívida do carro, a dívida da casa, né? Então a gente brinca que ele é um sujeito equity-less, ele não tem equity, ele só tem dívida, né? E com o peso dessa dívida ele não consegue gastar,
né? Ele tá sufocado pelo peso da dívida, né? Então, uma maneira fácil de explicar por que os juros caíram tanto no mundo é imaginar que existe um peso de dívida gigantesco nos países ricos, inclusive em governos, né? Os governos também estão com dívidas em máxima histórica, né? E esse peso da dívida não permite aos governos gastarem para tentar estimular a economia, ou pelo menos os governos têm medo disso, poderiam até embarcar em projetos de investimento em infraestrutura, assim por diante, mas não fazem. Os consumidores muito endividados não conseguem consumir mais, não conseguem se alavancar mais, e as empresas também, né, procurando fazer um pouco de caixa e reduzir o endividamento. Então, aquele impulso que a gente via antigamente do sistema capitalista, por assim dizer, né, das pessoas consumindo, as empresas investindo, as pessoas demandando bens e assim por diante, aquela ativação econômica não existe mais com a força que existiu no passado. Esse fenômeno se deu principalmente depois da crise de 2008. Eu acho que a economia mundial nunca mais foi a mesma depois que estourou a crise da bolha imobiliária americana, né? Então, sem esse ímpeto, sem essa força de demanda, sem esse crescimento sustentado que a gente via no mundo no passado, outra coisa que desapareceu foi a inflação, né? Porque apesar dos mercados de trabalho estarem relativamente aquecidos no mundo rico, não há pressão de salários, não há uma pressão de demanda suficiente para fazer com que os salários aumentem, né? E, portanto, a inflação aumenta, né? Um outro fenômeno que a gente tem visto também é uma criação de emprego de baixa qualidade, né, no mundo desenvolvido, especialmente nos Estados Unidos. Então, não é aquele emprego em que há aumento de produtividade, aumento de salário, pressão salarial e assim por diante, né? Então, também por essa via salarial não há pressão inflacionária. E quando não há inflação, os bancos centrais não aumentam a taxa de juros, né? A gente está numa situação em que a economia não cresce, né, não cresce como crescia antigamente, há muita alavancagem, muita dívida e não há pressão inflacionária. Então, como resposta a isso, os bancos centrais seguem mantendo a taxa de juros num nível muito baixo. Eles têm medo de que uma alta da taxa de juros provoque uma desaceleração muito forte da economia, tirando dos trilhos essa pequena recuperação mundial, né, de Europa, principalmente Europa, Japão e Estados Unidos, né, e que essa alta de juros provoque uma queda muito forte também no preço dos ativos, né, em bolsa de valores, imóveis, que estão inflacionados por conta desse juro, que é uma espécie de morfina, né, desse juro muito baixo. Então a gente vem assim já desde a crise de 2008, a gente já completou 10 anos praticamente de juros zero. Os Estados Unidos foi o único país que tentou subir um pouquinho a taxa de juros, né, até porque a economia vinha crescendo mais em relação ao resto do mundo. O Trump ficou puto com o Banco Central americano, falou que é absurdo, como que o Banco Central americano está subindo juros se a Europa não sobe, se o Japão não sobe, se a China não sobe, fazendo pressão violenta, inclusive, contra o chairman, né, do Fed, que é o Powell, Jerome Powell. Inclusive, há rumores de que ele havia tentado consultar fontes jurídicas da Casa Branca para ver se ele podia destituir o Powell que ele mesmo nomeou, né? Mas com exceção dos Estados Unidos, que vinha tentando subir juros, mas agora também já virou a mão, o Fed já parou de subir e provavelmente vai já começar entrar num território aí de corte de juros, né? O mundo rico, os bancos centrais do mundo rico continuam com uma postura de manter juros praticamente zerados, negativos, e inclusive comprando ativos do setor privado para ver se a economia anda, né? Então a gente completa já uma década desse mundo esquisito, e para o Brasil tem uma novidade, né? Porque que o juro já vinha morrendo no mundo, não havia muita dúvida, né? Agora a novidade é que também no Brasil os juros estão morrendo. Isso para nossos investimentos, para nossas alocações, faz muita diferença, né? Porque como é que você investe num ambiente de juro muito baixo no Brasil e caindo mais ainda? Porque tudo leva a crer que a nossa taxa Selic vai para os 5% nominal, né? Com uma inflação de 3,5%, a gente está falando de um juro real no Brasil de 1,5%, né? Como é que você investe num mundo desse, né? O brasileiro estava acostumado com aquele juro nominal alto, então ele achava que, eu até brinco, que aquele 1% do CDI era o direito dele, né? Eu tenho por direito o meu 1% do CDI. Quantas pessoas eu não vi que se aposentaram com 50, 55 anos achando que ia ficar ganhando esse 1% ao ano até morrer? Que é um absurdo, porque em nenhum lugar do mundo existe isso, né? O Brasil era uma anomalia que tinha a ver com pressão inflacionária, com inflação um pouco acima da meta. A economia ainda tinha uma potência, né, de crescimento, mas o fato é que hoje a economia brasileira está semi-morta, né? A gente tem uma estagnação muito violenta, o PIB brasileiro não recuperou ainda o nível pré-crise, né? Quando estourou a nossa crise em 2014, a gente está hoje ainda 5% abaixo do nível de produção do início da crise, né? A gente está há
praticamente 20 trimestres com o PIB abaixo do nível de quando a crise estourou. Para você ter uma ideia, essa é a pior crise brasileira dos últimos 50 anos. Na média de todas as recessões dos últimos 40 anos, depois de 20 trimestres, nosso PIB já estava 7% acima do nível em que a crise começou. E nas piores recessões, em todas, depois de 20 trimestres, o PIB já tinha recuperado o nível original da crise, né? A gente faz essa conta, depois eu deixo aqui indicado o gráfico, que é bem legal. Agora a gente continua 5% abaixo do nível pré-crise. Então é uma situação realmente catastrófica, uma espécie de grande depressão brasileira, né? Desemprego enorme de 13 milhões de pessoas, com poucos sinais de melhora, de recuperação, muita ociosidade ainda nas fábricas, nos shoppings, nas lojas. Isso é uma maneira fácil de entender o que é uma economia em crise, uma economia em estagnação. É uma economia em que as coisas estão vazias, né? Existem imóveis vazios, galpões estão vazios, as fábricas estão vazias, as pessoas não consomem, ficam segurando o gasto, têm medo de perder o emprego, não saem para jantar, não vão no cinema, não trocam de carro, não compram roupas novas, né? Então essa é a situação brasileira hoje, uma situação de medo, né? Os consumidores não gastam, não investem, os empresários também não ampliam sua capacidade instalada, né? Sua fábrica, sua loja, seu armazém, porque eles veem que está tudo vazio e não vende, né? Então o investimento, que os economistas chamam de investimento agregado da economia, também não anda, né? Então é uma situação não é de depressão no sentido de que o PIB está caindo, mas ele está estagnado, parado, né? E nesse cenário não há inflação. Essa é uma grande novidade para o Brasil também. A gente vai completar praticamente o terceiro ano com inflação na casa de 3,5% ao ano, IPCA. No ano da greve dos caminhoneiros, por exemplo, se não fosse a greve, a gente teria fechado com o IPCA abaixo de 3%, né? Então dá para dizer, sem medo de errar, que a inflação está rodando no Brasil na casa de 3,5%, que é um nível muito baixo para o Brasil. E olhando para frente, né, a perspectiva 2019, 20, 21 é essa também. Então não há nenhuma perspectiva de alta de taxa de juros no Brasil, de pressão inflacionária, né? Então o Banco Central brasileiro provavelmente vai reduzir a taxa de juros, vai segurar a taxa de juros nesse nível baixo, né? Então esse cenário meio que veio para ficar aqui no Brasil, né? E aí a gente precisa, obviamente, entender quando o juro morre, o que a gente faz, né? Onde a gente investe, né? E aí, claro, a gente tem boas opções, né? De fundos imobiliários, crédito, investimentos em fundos de infraestrutura, tem opções interessantes. E bolsa, renda variável, que a gente tem observado no Brasil uma exuberância da bolsa por conta desses juros baixos. Mas enfim, isso é tema para outras conversas e para os outros vídeos, né? O mais importante queria falar um pouquinho desse fenômeno da morte dos juros no Brasil e no mundo. Obrigado.